Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver o seguinte exercício. Na figura ABC, A', B', C' é um prisma. Admita que o vetor U é igual ao vetor AB, o vetor V é igual ao vetor AC e o vetor W é igual ao vetor A'. M é ponto médio do segmento A'. O ponto P é tal que AP é igual a 2PC e o ponto N é tal que AN é igual a 3NB. O item A desse exercício pede que localizemos os pontos P e N na figura. A expressão para localizar o ponto P é esta: AP é igual a 2PC. Dessa expressão temos que o vetor AP e o vetor PC são paralelos. E da figura o que temos é o segmento AC. Com isso, sabemos que o ponto P, que é o que a gente quer localizar, está na reta determinada pelos pontos AC. Então ele está nessa reta. Então o que o exercício pede é que localizemos o ponto P nessa reta. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode encontrar uma nova equação, que nessa equação tem que ter aquele vetor que a gente conhece. O vetor que a gente conhece da figura é o vetor AC. Então eu vou envolver esse vetor que eu sei o tamanho, a direção e o sentido com essa expressão. Mas como é que eu junto essas coisas? Eu tenho que escrever o vetor AC como combinação linear de vetores que tenham o ponto P. Ou seja, AP e PC. Então eu sei que AC é AP mais PC. Isso aqui é uma verdade, isso aqui eu sei que é verdade. E agora, para eu conseguir encontrar o ponto P nesta reta, basta substituir essa expressão nessa. Ou seja, vou trocar aqui e vou fazer ao contrário. Vou isolar o PC. Eu sei que o vetor PC é meio do vetor AP. Vou substituir PC por meio de AP aqui. Isso aqui vai ficar assim. AC é igual a AP mais meio de AP. Ou seja, agora eu consigo somar esses dois. Então daqui eu tenho que AC, na verdade, vai ser 3 meios do vetor AP. Então aqui eu tenho que AC é igual a 3 meios de AP. Ou seja, o vetor AP é 2/3 do vetor AC. Agora a gente já consegue localizar o ponto P. Porque eu sei que para eu andar do ponto A até o ponto P que eu quero localizar, eu ando 2/3 do vetor AC. Então aqui eu vou dividir esse segmento em 3 partes iguais e vou colocar o ponto P, de modo que o vetor AP seja 2/3 do vetor AC. Agora vamos localizar o ponto N. Para localizar o ponto N, vamos usar a expressão AN igual a 3NB dada no enunciado. Então, a mesma coisa. Na figura, o que a gente tem é o segmento AB. Mas o que a gente tem aqui é AN mais 3NB e eu quero encontrar o ponto N. Então, eu sei que AN e NB são paralelos e isso me diz que o ponto N está localizado na reta determinada pelos pontos AB. E agora eu vou tentar uma expressão que envolva o vetor AB, que eu sei o tamanho, direção e sentido, e também envolva o ponto N, porque daí eu consigo achar o ponto N, que é o objetivo. Então eu vou fazer AB. Eu posso dizer que AB é AN mais NB. E do mesmo modo que eu fiz anterior, eu vou substituir agora eu vou substituir o AN por 3NB nessa expressão. Então vai ficar assim. E agora a gente tem que o vetor AB é 4NB. Ou se você quiser rearranjar, né, a gente consegue escrever que NB é igual a
1/4 do vetor AB. Esse vetor MB, então, ele tem o mesmo sentido e mesma direção do vetor AB, porém o tamanho é 1/4 do tamanho. Então eu vou dividir esse segmento AB em 4 partes iguais. E eu sei que do ponto M até o ponto B eu tenho que andar 1/4 de AB. Como eles têm mesmo sentido, eu sei que se o meu vetor AB tem início em A e termina em B, o meu vetor MB tem que ter o mesmo sentido, porém 1/4 do tamanho. Então, do ponto M até o B, eu tenho que andar 1/4, ou seja, o meu ponto M está aqui, porque de M até B eu andei 1/4 de AB. Agora, feito isso, vamos localizar esses pontos na figura. Então, a gente tem que o ponto P, ele está localizado no 2/3 do vetor AC, né? Então, de A até P eu ando 2/3 de AC. Então, do ponto A até o ponto P, eu vou andar 2/3. Então, o que eu fiz ali? Dividi em 3 partes iguais. E o meu ponto P estaria aqui. E no segundo, no ponto N, a gente tem que NB é 1/4 de AB. Como a gente já localizou aqui, vou dividir de novo aqui, né? Em 4 partes iguais. E o meu ponto N está localizado aqui. No entender deste exercício, é pedido que a gente escreva os vetores A, que é o vetor AM, o vetor B, que é o vetor MN, e o vetor C, que é o vetor MP, em função dos vetores U, V e W. Então, vamos lá. Para a gente escrever, vou começar pelo vetor A, o vetor AM. O vetor AM é o vetor amarelo. Então, para eu escrever o vetor AM como combinação linear dos vetores U, V e W, eu vou andar na figura. Então, eu tenho que sair do ponto A e chegar no ponto E, usando os vetores U, V e W. Aqui está fácil, né? Porque a gente já sabe que o ponto M é ponto médio do segmento A'. Ou seja, para eu andar de A até M, eu ando metade do que eu andaria de A até A'. Ou seja, o vetor AM é meio do vetor A'. Eles têm a mesma direção e mesmo sentido, mas o tamanho é a metade. Então, a gente tem que o vetor AM é meio do vetor A'. Que a gente já sabe que é o próprio vetor W. Então, eu vou escrever que o vetor Azinho é meio de W. Agora eu vou escrever o vetor B, que é o vetor M, como combinação linear de U, V e W. Então, onde está o vetor MN? É o vetor verde, vetor B. Então, eu vou andar do ponto N até o ponto N na figura, usando o U, V e W. Então, vamos lá. Eu vou usar essa combinação aqui. Vou sair do N, vou para o A, e do A para o N. Então, eu vou andar MA mais AM. Bom, quem é o vetor MA em função de UVW? A gente pode perceber que o vetor MA é o vetor oposto do vetor Azinho que acabamos de achar. Então, ele é menos meio de W. E o vetor AN? O vetor AN, a gente, como já descobriu que o ponto N, né, a gente já sabe onde ele está, eu sei que de A até N eu ando 3/4 do vetor AB. E o vetor AB é o próprio vetor U. Então, o vetor B pode ser escrito como sendo menos meio do vetor W mais 3/4 do vetor U. Por último, vamos escrever o vetor C, que é o vetor MP em função de U, V e W.
Então, o vetor C é o meu vetor azul, o vetor MP. Então, o caminho que eu vou fazer MA mais AP. O vetor MA, de novo, é o vetor oposto do vetor azul, então é menos meio de W. E o vetor AP, como a gente já viu onde está localizado o ponto P, a gente tem certeza que o vetor AP ele é 2/3 do vetor AC. Então, o vetor Czinho ficou sendo menos meio de W mais 2/3 do vetor AC, que é o vetor V. Bom, este exercício termina aqui. Nos vemos no próximo vídeo.